o foco total em busca de voltar a performar e desempenhar bem nos jogos, e o técnico Fernando Diniz vem passando essa confiança antes dos treinos, fazendo aquela reunião com os jogadores, passando a importância de vitória fora de casa e quebra de tabu. Voltar a vencer em São Januário, também nos jogos que tem na Colina Histórica, nessa reta final, desses 5 jogos pela frente. Começando pelo Grêmio. O jogo é fora de casa, partida pela 34ª rodada do Brasileirão. E um detalhe, o Vasco embarca na próxima semana rumo ao Rio Grande do Sul e a primeira decisão do técnico Fernando Diniz já foi realizada. Verratti sendo titular. Nos treinamentos e na preparação para esse jogo, o Diniz tem passado essa confiança para o Pirata, ele que foi importante naquela vitória por 3-0 no estádio Cícero de Souza Marques contra o Bragantino. Na ocasião, o Vasco foi liderado pelo Evandro Fornari, o auxiliar técnico. Na ocasião, o Diniz estava suspenso, mas para essa partida o Diniz tem preparado. E um detalhe, vale lembrar que a primeira vítima no futebol do Verratti foi o Grêmio, aquela partida portões fechados em 2023, com assistência do Gabriel Peck, foi um jogo importante, ali a remontada do Vasco naquela temporada, vitória de 1-0 com o gol no segundo tempo, o Verratti entrando no lugar do Sebastião Ferreira. Desde então, o Verratti se consolidou como titular na equipe Cruz Maltina e para esse jogo contra o Grêmio, Fernando Diniz já traz essa confirmação. Por isso, a provável escalação do Vasco, com o Verratti de titular no ataque, será Léo Jardim, Tietê improvisado na lateral direita por conta do Puma Rodrigues e o Paulo Henrique está com a seleção na data FIFA. Hugo Moura também improvisado na zaga no lado direito com o Robert Renan. Lucas Piton na lateral esquerda. O Thiago Mendes ganhando a oportunidade também como titular no meio campo junto com o Cauã Barros. Coutinho no ataque com Verratti, Nuno e Ryan. Portanto, esse time que o Fernando Diniz já tem esboçado e preparado nos treinamentos para a partida contra o Grêmio. E aí, trazendo aqui para a gente poder sair um pouco do assunto em relação à preparação, vale lembrar que a equipe do Grêmio terá o retorno do meio atacante William, um jogador que foi a contratação. O Grêmio tem alguns problemas em virtude ali do departamento médico, alguns jogadores que estão no DM, por exemplo, o Cuejá, é um jogador que foi contratado nas últimas janelas, também não conseguiu ganhar uma sequência, mas o William vinha sendo titular e é um jogador que pode ser utilizado contra o Vasco. E aí, para a gente mudar aqui de assunto agora, vamos falar, já que a gente está falando em relação ao mercado da bola, já vou trazer novidades, mas se tratando aqui de São Januário, que passa nesse momento pela a reforma, a mudança do gramado, se tratando de ampliação e sim reforma completa, no dia 25 de novembro desse mês, haverá uma reunião com representantes da Barreira do Vasco, representantes do Vasco e da Prefeitura sobre a reunião do potencial, visando a questão da utilização do potencial construtivo. Vai ser a reunião do Conselho Consultivo de São Januário sobre todas as medidas, todas as discussões envolvendo a reforma e ampliação da Colina Histórica. Entra num mês muito decisivo, esses menos de 30 dias pela frente, para também acontecer a realização da compra do valor dos 500 milhões sobre o potencial construtivo. Estamos de olho para trazer essas novidades para você. E agora, já que no início do vídeo falamos bastante aqui sobre o Verratti, quero trazer sobre como o Admar Lopes vem nesse momento monitorando as oportunidades no mercado. Porque visando, é claro que a prioridade do Vasco para essa janela é um volante, é um jogador que chega para ser titular. O Vasco disputando uma competição internacional em 2026, ao que indica, o foco é conquistar uma vaga pela Libertadores, seja direta num título de Copa do Brasil ou num determinado G8, G9 pelo Brasileirão. O Vasco quer fortalecer o meio-campo, mas não deixe de ter alternativas e opções para os outros setores. A ideia é ter um time forte, é ter um time sólido, é ter um time competitivo. E aí também há um monitoramento do atacante argentino Luciano Gondol, do Zenit. O jogador nesse momento entra nessa lista que o Vasco tem em relação a jogadores a ser monitorados. É um jogador também novo, 24 anos. Nesse momento é um jogador interessante porque para o ataque ele inclui força física, mobilidade, além de ser um centroavante, um jogador com boas qualidades, faz o pivô, tem finalização. Só um detalhe, mesmo ele não sendo utilizado nessa temporada pelo Zenit, ele fez uma boa temporada a 23-24, mas na temporada 24-25 ele não vem tendo muito espaço. Porém, o contrato dele
com o Zenit foi renovado por mais 4 temporadas e o vínculo até meados de 2028. A única movimentação que o Vasco poderia realizar para poder trazer o Luciano Gundon é nos moldes que o Vasco fez anteriormente, com Cuesta, Robert Renan, que é do Zenit, e também com o Andrés Gomes. É uma opção, empréstimo, para poder jogar uma temporada, ganhar minutos, né, entrar no radar também ali da seleção argentina. Então, é esse poder de convencimento que o Admar Lopes tem trabalhado e trata-se de um atacante com qualidade, como eu disse também, que costuma ajudar tanto em assistência em gols, né, retomar essa confiança, muito parecido com o que aconteceu com o Andrés. Então, basicamente, esse seria o cenário. Falando no Andrés, viralizou, né, ele postou um stories e acabou viralizando esse stories. Ele, o Carlos Cuesta, John Arias, jogadores da seleção colombiana, jogadores estão ali a serviço da seleção, né? Quem sabe o Andrés faça também uma ponte para trazer o John Arias. Os clubes cariocas, times do futebol brasileiro estão de olho. O John Arias também é outra oportunidade, já que o jogador, nesse momento, mostra uma insatisfação, né, um certo arrependimento, de não estar tendo uma sequência no Wolverhampton da Inglaterra. Salve, meus amigos do canal, sou mais Vasco News, e nesse sabadão de informações do Vasco, você viu aí o Jonathan Santos com uma informação do BTB Esporte exclusiva aí do Vasco, já deixando os créditos na descrição do vídeo para nossos amigos aí do BTB Esporte, que ajudam muito aqui no YouTube. Então, rapaziada, é o seguinte, a barca tá montada, a barca no Vasco já está montada pro ano que vem e já tem um capitão da barca, que é Maurício Lemos. Maurício Lemos é o primeiro a puxar a barca. Segundo informações do jornal O Dia, o jogador já foi avisado que pode procurar um outro clube para jogar no ano que vem, ou nesse ano ainda, se ele conseguir um clube para jogar, mas a princípio, ano que vem, ele não está mais no Vasco. Não só ele, mas também outros jogadores. O meio-campo Paulinho pode estar de saída do Gigante da Colina, tem o Puma Rodrigues também, que é incerteza se vai ficar ou não, entre outros jogadores, mas os principais são esses, rapaziada, que podem estar deixando o Gigante da Colina. E agora, relacionado a informações de John Arias, é uma coisa que já disse no outro vídeo, é fake news. Não tem como a gente acreditar que o John Arias irá voltar nesse momento pro futebol brasileiro, e voltar principalmente pro Vasco, sendo que ele saiu agora, recentemente, aqui do Fluminense, e acho que ele não voltaria nesse momento assim, a não ser que o Vasco consiga uma grana legal, o Diniz peça a ele e pague ali a multa, sei lá, ou o pedido lá do time dele, do Wolverhampton, para ele voltar ao Rio Brasil e voltar a jogar no Vasco, para jogar no Vasco. Então é isso, rapaziada. Eu acho que ano que vem o Vasco tem tudo para melhorar ainda mais, montar um time melhor ainda do que já temos, e o Vasco conseguir alcançar voos ainda maiores do que esse ano. Voltar às vitórias esse ano ainda que falta, voltar e quebrar um tabu contra o Grêmio, que o Vasco nunca venceu naquela arena de lá, e poder fazer um excelente jogo diante do Grêmio lá em Porto Alegre na próxima quarta-feira. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação para não perder nenhum vídeo aqui. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fui!